A paz do Senhor para os irmãos mais uma vez, amém? Amém. Vá localizando, por gentileza, o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Já vista que conhecemos Isaías, sendo ele um profeta messiânico. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Sendo no tema dessa campanha, tema da campanha, a unção que despedaça o jugo. É muito bom falar sobre unção, pastor Luciano. Estava orando em Deus, buscando alguns subsídios nos originais. Eu acredito que Deus tem uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Capítulo 10 de Isaías, apenas o versículo de número 27. O nosso irmão Diego, que Deus abençoe. Diego eu gostava desse rapaz, agora eu estou gostando um pouco mais. Esse rapaz é uma benção. Diego, graças a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Quem achou, se quiser se colocar de pé em reverência à palavra, glória seja dada ao Cordeiro. Antes de nós fazermos essa leitura, que vai ser apenas esse versículo, vira para o irmão que está lá e fala assim: irmão, nessa noite, Deus vai falar conosco nesse lugar. Vai falar conosco neste lugar. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, eu julgo, será despedaçado por causa da unção. Senta, por gentileza. Querido, essa palavra é de conhecimento de todos. Essa palavra do profeta messiânico, o profeta Isaías. Quando eu vejo o profeta Isaías profetizando, nós sabemos que Isaías começa a profetizar por volta do ano 712, até por volta mais ou menos do ano 621, mais ou menos, ele começa a profetizar ali para o reino de Israel. A Bíblia, no capítulo que lemos do livro de Isaías, para você que não conhece o nome de Isaías no hebraico, ele significa salvação do Senhor, ou o eterno salva, ou Jeová é salvação. Essa palavra de Isaías no capítulo de número 10, no verso de número 27, essa palavra não é conhecida como a unção que nós literamos aqui para a igreja nos dias que vivemos. Essa palavra de Isaías capítulo 10 e versículo 27, ela trata-se da gordura. A gordura no hebraico, ela vem da palavra shamei, ou o shemei do Senhor. É aquele que quebra a carga, é aquele que despedaça, é aquele que esmiuça, é aquele que esmaga no original. Para nós entendermos essa palavra, nós conhecemos um pouco das tradições antigas. A Bíblia diz no capítulo de número, aleluia, 30 de Êxodo, que o sacerdote, ele deveria ser ungido totalmente com toda o propiciatória, a arca da aliança. Ele teria que ser ungido ali juntamente com a bacia e a pia de bronze que Deus tinha designado para Moisés fazer. A Bíblia vai nos dizer que juntamente com isso tinha que ser ungido, aleluia, o candelabro de ouro para o Senhor, porque ali era a manifestação do Senhor. Pois bem, então quando nós vemos a unção nessa palavra, vemos que toda a casa, todo o utensílio, toda a mobília do templo deveria ser ungida e consagrado perante o Senhor. Quando nós vemos a Bíblia dizendo, capítulo de número 40 do livro de Êxodo, versículo de número 9, a Bíblia diz que juntamente com todas as mobílias do templo deveria ser ungido Arão, ou Arão, esse é o
filho, ali na presença do Senhor. A Bíblia vai me dizer que então o azeite tomará da unção, e ungirá o tabernáculo, é tudo que nele há, e santificará com todos os seus móveis, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto, e todos esses mobiliários que está dentro do templo, e santificará o altar ao Senhor. É tudo que está na casa do Senhor será santo. Quando nós vemos essa palavra, aleluia, de Êxodo dizendo que tudo deveria ser santo, eu quero fazer você entender nessa noite que a minha vida, a tua vida é o templo do Senhor. É o templo do Senhor, ele tem que habitar a santidade. No templo do Senhor tem que habitar o azeite maciado. Azeite só era no Velho Testamento, pois bem, hoje o que vai habitar a tua vida não é mais o azeite, mas é a plenitude do Espírito Santo sendo derramada na sua vida. Aleluia! Quando nós vemos essa palavra sendo ungido, eu vejo, querido, Êxodo capítulo de número 30, versículo 30. A tradução vai dizer que ungirás Arão e seus filhos como sendo ele sacerdote. Para assumir o sacerdote no modo antigo, ele deveria dizer e nascer na linhagem sacerdotal para fazer o ofício, aleluia, e consagrar todas as coisas, consagrar tudo aquilo que era para a santificação do Senhor. A Bíblia vai dizer, Êxodo capítulo 29, versículo de número 7, tomarás o azeite da unção e derramará sobre a sua cabeça, e assim o ungirá. Para nós sermos ungidos no Antigo Testamento, deveria receber a unção, aleluia, sobre a cabeça. Levítico capítulo de número 8, versículo de número 12, a Bíblia diz que depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o santificarem. Aqui está todos os utensílios de Deus para a unção no Antigo Testamento, para ser ele sacerdote. A Bíblia vai dizer também para ser ungido rei, porque só tinha 3 qualidades de pessoas que recebia a unção através do óleo no Antigo Testamento. O primeiro era ele sendo sacerdote, o segundo era ele sendo rei. A Bíblia vai dizer, Samuel, no primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 10, versículo 1 de 1 Samuel, então tomou Saul um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. Disse, porventura te não tens ungido o Senhor por capitão de sobre a sua herdade. Essa palavra, ela está sendo transliterada na pessoa de Saul, o primeiro rei de Israel, sendo ele do reino, aleluia, de Israel e do povo de Jerusalém. A Bíblia diz que Deus resolve escolher Saul, ainda sendo ele do seu pai quis. A Bíblia diz que então perde-se a jumenta, aleluia, ele vai no caminho que Deus tinha designado para ele. A Bíblia vai dizer que ele manda o profeta Samuel ir atrás de Saul, porque Deus tinha provido um rei para Israel. A Bíblia vai dizer que ele encontra com Saul, porque ele não consegue achar, mas ele vai até o profeta, aleluia, para buscar a direção do Senhor. Ele vai através do Messias, aleluia, do Machia, porque ele era o vidente de Israel. Samuel era um profeta a qual Deus usava. Então ele vai para ver, para consultar como estava e aonde estava a jumenta do seu pai. A Bíblia vai dizer que veio o mensageiro então e diz a ele, olha, não se preocupa mais, porque a jumenta do seu pai já foram achadas. A Bíblia vai dizer então que a preocupação de Saul para, e Samuel resolve, segundo a palavra de Deus, depositar o azeite, porque era esse rei que Deus tinha escolhido segundo a intenção do povo. 1 Samuel, ainda no capítulo de número 16, e no versículo de número 13, a Bíblia diz então que o profeta ainda Samuel resolve ir lá em Belém, lá na casa de Jessé, porque Deus tinha provido, Deus tinha escolhido, Deus tinha tirado, separado um rei para Israel.
dizer que esse primeiro rei, por nome de Saul, ele desagrada ao Senhor. Então Deus resolve buscar um outro rei que fosse segundo o seu coração, o rei que obedeceria a Deus e se cumpriria todos os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz então que Deus acha, aleluia, do meio das palhadas, um homem chamado Davi. A Bíblia diz então que ele é ungido perante todos os seus irmãos e perante toda a sua casa. Mas a história não para por aí. Segundo Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 4, a Bíblia diz agora que Davi, ele é ungido em Judá. A segunda unção de Davi, ela se dá em Judá. A primeira se dá em Belém, a terceira se dá em Hebrão. A Bíblia diz então aqui que Deus estava confirmando todo aquele chamado que Deus tinha com Davi através da unção. Esse era a unção de rei em Israel. A Bíblia vai nos dizer que a terceira coisa como deveria ser ungido seria todos os profetas, aleluia, de Israel. E já vou entrar na mensagem para você entender o contexto dessa história. A Bíblia vai dizer que Deus agora resolve usar um homem chamado Elias. A Bíblia vai dizer que esse profeta profetiza, faz tudo aquilo que o Senhor quer. Agora o profeta se acovarda, entra dentro da caverna e diz: basta, Senhor, porque não sou melhor do que meus pais. A Bíblia diz então que Deus resolve manifestar a palavra para ele, dizendo que ele deveria trazer presunção ali em Israel. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele ungir Azael, rei ali de Damasco. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele ungir Jeú. E a Bíblia vai dizer que Deus manda ele ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Então vemos aqui a Bíblia nos tratando de unção para profeta. Era sacerdote que usava unção, Tiago era rei, mas também profeta. Ele tinha unção, aleluia, sobre a sua cabeça. A Bíblia diz então que Deus manda ele ungir, aleluia, Eliseu. Ele derrama o azeite sobre a cabeça de Eliseu e vai para Damasco. A Bíblia vai dizer então que aqui está todas as coordenadas de Deus para os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus ainda resolve escolher um homem, um profeta, por nome de Natã. A Bíblia vai dizer que ele ainda estando no apogeu do rei Salomão, quando Davi para de reinar, a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor resolve se apossar do homem chamado Gedidias, ou Salomão, se você bem entender. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor resolve manifestar através de Salomão, por causa da unção. Eu não sei, querido, que tipo de qualidade você tem e nem que tipo de pessoa você é, mas se você, querido, se colocou como ungido do Senhor, a primeira coisa que você tem que ter é unção, aleluia, sobre a sua vida. Não basta apenas ser profeta, tem que ter unção. Não basta apenas ser levita, tem que ter unção. Não basta apenas ser cantor, tem que ter unção. Se não tiver unção, com Deus não funciona. Se não tiver unção, Deus tira o teu e dá outro, porque Deus só levanta aquele que tem unção. Aleluia! O negócio com Deus é diferente. O negócio com a gente é diferente de Deus. O profeta Samuel também era. A gente olhamos pela aparência, mas o Senhor vê o que está dentro do conteúdo. O meu Deus não olha o frasco como ele é por fora. O meu Deus olha o que está lá dentro. Se fosse nós nos dias atuais, nós iríamos julgar o vaso ou o profeta pela sua aparência. Geralmente quando nós vemos uma pessoa bem trajada, bem avantajada, com seu poste físico bonito, um terno bonito sobre seu corpo, um sapato bonito sobre seus pés, a gente automaticamente deve falar com ele.
Esse realmente é aquele que Deus escolheu. Um dia Saul foi escolhido, mas não foi por causa da unção que tinha sobre a sua vida. Saul foi escolhido, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é sobre ele, da cintura e do seu ombro para cima, ele era avantajado. Mas Deus não escolhe ninguém pelo aquilo que ele tem daqui para cima. O meu Deus escolhe daquilo que o homem tem para baixo. E quando o homem desce com Deus não funciona. O que funciona é quando o homem desce na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Então, a Bíblia vai nos dizer, segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que sucedeu, pois que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, essa história que eu li para vocês. Certa ocasião, quando falamos de unção, nós falamos de óleo. Mas essa unção do profeta Isaías, no capítulo 10 e no verso 27, é diferente. Não é essa mesma unção que nós estamos relatando. Porque no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 13. A Bíblia vai dizer isso no Novo Testamento, porque tem pessoas que gostam, que usam o Novo Testamento. Eu particularmente gosto muito do Velho Testamento, gosto de narrar as histórias do Evangelho. Mas há quem goste também do Novo Testamento. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13, que expulsaram muitos demônios. Olha, escuta, os discípulos de Jesus expulsaram muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Quando eu vejo essa passagem, sendo ela relatada em todo o Novo Testamento, a passagem nos diz que o óleo, ele servia para algumas coisas. A primeira coisa que o óleo do Novo Testamento servia era para a pessoa que estava enferma. Escuta, a pessoa que estava enferma, ela teria que possivelmente receber a unção sobre a sua vida. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 5, versículo 14, se tem alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja, da casa do Senhor, ele porá a mão sobre o enfermo, e curará o enfermo, e depositar sobre o enfermo o óleo da unção. Então, quando nós vemos no Novo Testamento, a unção como óleo, ela só serve para curar. A unção do óleo, ela só serve para restaurar aquela pessoa que está necessitada de uma cura. Pois bem, quando nós vemos essa mesma passagem dizendo que no capítulo de número 14, versículo 8 de São Marcos, a Bíblia diz que esta fez o que podia, antecipou-se para ungir o mestre, ungiu o corpo para a sepultura. A segunda coisa que temos da unção no Novo Testamento, a primeira é a unção para aquelas pessoas que estão doentes. A segunda coisa, como a unção no Novo Testamento, é para a pessoa que vai à sepultura ou uma pessoa que já morreu. Quando a pessoa morre, automaticamente, cultura antiga sobre o povo de Judá, ele sempre derramava sobre aquela pessoa o óleo. Ela derramava o óleo para quê? Para perfumar, para embalsamar aquela pessoa que estava sendo morta. Então, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 23, a Bíblia diz, e voltando elas, prepararam e anteciparam as especiarias e ungüento, e no sábado repousaram conforme o mandamento do Senhor. Agora tem outra coisa que a passagem também diz, no mesmo Lucas, sendo ele capítulo 7, versículo 38, e estando por detrás com seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas de Jesus, e enxugava-lhe com seus cabelos, e a sua cabeça, e o beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Aquela mulher, você entende que ela
estava chorando e estava ungindo todo o seu corpo, ungindo o seu pé, o seu cabelo, e enxugava ali os seus cabelos, aquelas águas e aquele nardo que estava sendo depositado sobre os pés de Jesus. Então, quando nós vimos também no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 7, e no versículo número 46, ele disse: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés, ungiu até os pés com o vento. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, tudo aquilo que eu fiz, vocês nem fizeram nada. Agora, antes dessa mulher, ela me ungiu com todo o que ela tinha, ainda secou-lhe os cabelos, secou-lhe toda aquela água dos seus olhos, e secou com todo aquele nardo com o seu cabelo. Coisas grandes ela fizesse. Então Jesus está nos relatando como é que era a unção do Novo Testamento e a unção do Velho Testamento. Agora, essa unção de Isaías capítulo 10, versículo 27, não é essa mesma unção que eu passei para vocês. Essa unção de Isaías capítulo 10, versículo 27, ela é chamada do Oshemei. Oshemei é a força de Deus. É onde usa para quebrar, esmagar, expulsar tudo aquilo que está sobre a vida do ser humano. Quando Isaías está trazendo essa unção sobre o povo de Israel, a Bíblia vai dizer, no primeiro capítulo ainda, sendo ele de 10 de Isaías, no verso 1, a Bíblia diz que o Deus se compadeceria dos pobres e das viúvas. Agora a Síria não estava mais compadecendo da viúva. A Bíblia diz que é sobre a viúva há um mandamento de guardar. Aleluia, já vista que Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que nós teríamos que guardar e cuidar das viúvas e do órfão do Senhor. Mas quando eu vejo essa passagem de Isaías dizendo, aleluia, que Deus iria esmagar, sabe o que eu estou vendo? A Síria, ela tinha que ser levantada, Deus tinha usado ele como instrumento, mas haja vista que uma ferramenta, ela só tem uso quando está na mão daquele que está usando. Quando eu vejo a ferramenta, quando eu pego esse microfone, ele só tem uso porque eu estou pegando nele. A Síria estava sendo um martelo para quebrar o povo de Israel. A Síria estava sendo o seu arpão para ferir o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que é por aquilo que Deus deixou eles fazer, eles ensoberbeceram o seu coração. Isaías capítulo 36 e o capítulo 37 é onde você vai ver essa história com o rei Zedequias. É a mesma história, o mesmo contexto. Porque estava sendo afligida, estava sendo humilhada. Mas a Bíblia diz que durará só um pouco a humilhação. Sabe por que duraria só um pouco a humilhação? Porque o Shema de Deus iria vir. Sabe que Deus está dizendo? Aleluia, esse povo que tem usado, Deus tem até usado, porque ainda tem esse negócio. É Deus que usa, nunca atribui ao diabo. É Deus que está permitindo para que você se chegue aos pés do Senhor. Mas quando você se chegar aos pés do Senhor, quando você fazer a vontade do Senhor, o Senhor virá em teu favor. Aleluia. Quando nós vemos a Síria sendo instrumento de Deus, a Síria deixou o orgulho crescer no seu coração. Porque o orgulho, porque todas as nações tinham ficado patente perante ela. A Síria, a capital da Síria era Nínive. Todo mundo conhecia Nínive pelos seus maiores feitos. O que fazia, talvez Jonas, era um motivo dele não querer ir para Nínive. Porque o povo, segundo as tradições, o povo cortava as pessoas em pirâmide. Cortava os pés, cortava os braços, deixava as pessoas como se fosse uma pirâmide até morrer. A Síria tinha se levantado como uma potência muito forte para Israel. Então Israel começou a servir a Síria. Mas só que quando Israel está servindo a Síria coloca o orgulho para dentro de si. A Síria esqueceu. O que a Síria esqueceu era que Deus que estava usando ela. Querido, assim não é diferente na minha e na sua vida. Quando você esquecer que você é apenas uma ferramenta usada por Deus, quando você esquecer que você é apenas uma ferramenta designada para cumprir os projetos do Senhor, Deus te abaterá. Agora, quando você lembrar que
na sua vida, é Deus que fará na tua vida, é Deus que faz por você, é Deus que te guia, é Deus que te conduz, aí você tem vitória. Quando nós vemos nessa passagem a Síria, no versículo 14 de mesmo 10 de Isaías, a Bíblia vai dizer que o povo está passando por muita opressão. Esdras, capítulo 2, versículo de número 65 até o capítulo de número 67. Você vai ver as mesmas coisas. O que estava passando o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém estava passando uma opressão. Mas só que Israel começa a voltar-se para o Senhor. Quando Israel começa a voltar ao Senhor, sabe o que a Síria batia no peito? A Síria batia no peito e gritava: Israel é uma árvore cortada. Israel nunca mais se levantará. Mas ele esqueceu, querido, que ele só era um instrumento sendo usado por Deus. A Bíblia diz então que Deus começa a trazer novamente aquilo que ele ia fazer sobre o povo. Quando o povo de Israel e o povo de Jerusalém começa a voltar-se para o Senhor, as coisas começam a mudar de figura. Como mudar de figura, Tiago? O povo começou a se humilhar. Esdras, capítulo 2, versículo de número 65 ao 67, a Bíblia diz que ficou os remanescentes. Toda a nação de Israel, ela tinha se corrompido. Mas dentre elas tinha ficado pessoas ainda que buscavam o Senhor na sua essência. Querido, que não seja diferente no nosso dia que estamos vivendo. Muita pessoa pode estar vivendo corrompida, muitas pessoas podem estar vivendo a vida que quer, mas eu e você, nós temos que viver a vida que o Senhor designou para nós. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque nós fomos chamados segundo o decreto do nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia diz então que os remanescentes começaram a buscar ao Senhor. Quando os remanescentes começam a buscar ao Senhor, a Bíblia diz então que Deus resolve virar e olhar para o povo de Israel novamente. A Bíblia vai nos dizer que a primeira ordenança de Deus, através de Jesus e os apóstolos que seguiram a doutrina do Senhor Jesus Cristo, era cuidar dos órfãos e das viúvas. Pelo contrário, os órfãos tinham que pagar tributo à Síria. Agora, os necessitados pobres, eles teriam que pagar sem condição à Síria. E Deus está olhando e falou: não, eu vou acabar com esse negócio. A Síria só foi um instrumento para ser usado. Aí Deus levanta o profeta Isaías nesse capítulo de número 10. É no versículo de número 27, como chamando o Senhor. Quando ele está falando: é eu que vou fazer. Toda a Síria estava cercando o povo de Judá e de Jerusalém. Isaías capítulo 36, você vai entender essa história em 37. 185 mil pessoas, é a mesma história, não muda nada, só muda os personagens. Essa mesma história estava cercando o povo. 185 mil assírios rodeando o povo de Judá. A Bíblia diz que Deus resolve olhar para o remanescente que Deus tinha colocado ali sobre a terra de Jerusalém. Quando os remanescentes começam a buscar a plenitude do Senhor, eles começam a buscar a presença de Deus. Deus falou assim: eu vou me levantar em prol do meu povo. Querido, eu não sei até que tempo Satanás tem metido o dedo na tua vida. Eu não sei até que tempo Satanás tem usado para te humilhar. Eu não sei até que tempo Satanás tem usado para te pisar. Mas assim como tinha um tempo determinado de Deus, aleluia, para Jerusalém, há um tempo determinado por Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Há um tempo determinado. Quando nós vemos essa palavra, Deus falou assim: eu vou quebrar. Prova disso, Tiago. A Bíblia diz agora que o anjo Deus manda do céu.
A Bíblia diz que Deus envia o anjo da morte à meia-noite. Passa em toda a serrania de Judá e começa a matar todos os assírios. A totalidade que tem é de 185 mil pessoas mortas ali na Síria. Aí Israel e Jerusalém viu a mão do Senhor. Você quer ver a mão do Senhor, querido, sobre a sua vida? Busca a presença de Deus. Aleluia. Você quer ver a presença do Senhor sobre a sua vida? Se humilha na presença dele. Tiago! Mas a campanha é unção. A campanha é unção. Isaías capítulo 61, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar boas novas ao cativo, é libertar o que estão em prisão. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? A unção de Deus é o Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser cheio? Quer ser cheio? Você quer ser cheio sobre a sua vida? Busca o Espírito Santo de Deus. Você quer ter vitória no meio dessas crises que você está passando? Busca o Espírito de Deus. Você quer ter vitória no meio da crise financeira? Busca o Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tiago, a minha vida sentimental está toda só o cordeiro. Busca o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele vai trazer sobre a tua vida o Espírito de fortaleza. Quando você pensar em cair e estiver fraco, ele vai ser a tua fortaleza. Quando você estiver sozinho e precisar de conselho, ele vai ser o Espírito de conselho sobre a tua vida. Quando você achar que está improvido, ele vai ser o teu auxílio e vai te dar vitória para a glória do nome Glória a do Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. É o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. É Ele que fará toda a diferença na nossa vida. Ah, Tiago. E o que fazer com a unção? A unção nós recebemos. Mas, querido, você pode receber a unção do Senhor, mas se você não buscar o Espírito Santo, de nada vale a unção. Se você não se encher do Espírito Santo, nada vale derramar o azeite na tua cabeça. Se você não buscar a unção do Espírito Santo, ele nunca vai te convencer do teu pecado, da tua justiça, do juízo que estava sobre a sua vida. Tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós automaticamente não damos ouvido à voz do nosso opressor. Quando Israel começou a buscar o Espírito do Senhor, quando ele voltou-se para o Senhor, sabe que ele entendeu? Que mais são o que estão conosco daquilo que está lá no mundo. Você pode estar sozinho, cercado por milhares de pessoas. Deus em você é a maioria. 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita. Davi disse: eu pularei no meio do esquadrão, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo, querido, se apostar na tua vida, você vai ver que você pode passar nos maiores momentos da tua vida de dificuldade, mas Ele nunca te abandonou. Tiago, você está falando de unção? Porque Jesus não foi ungido? Era para ser. Jesus era o nosso sacerdote perfeito. Jesus era o maior dos profetas. Jesus era o rei por excelência. Porque não foi? Mateus capítulo de número 3, a Bíblia diz que é quando Jesus está sendo depositado nas águas do Jordão, a Bíblia diz que ouve-se uma voz do céu: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz
diz que depois que ouviu essa voz, o Espírito do Senhor pairou sobre a vida dele. É o Espírito Santo que vai te dar estrutura para vencer a adversidade. Aleluia, Jesus. Sem o Espírito Santo, Jesus não foi para o deserto, mas com o Espírito Santo, ele foi provado no deserto. E detalhe, teve vitória no meio do deserto. Aleluia. Quer ter vitória no meio desse deserto? Vai com o Espírito Santo. Tiago, eu estou passando uma crise financeira. Busca o Espírito Santo. Eu estou passando uma crise familiar. Busca o Espírito Santo. Eu estou passando uma crise sentimental. Busca o Espírito Santo, porque Ele dá deliberadamente para todos aqueles que nele crê. Aleluia. É o Espírito Santo. Nós não precisamos de fazer muita coisa. É só atar a mão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele que nos instruirá. É Ele que vai te instruir. Esse momento que tu está passando, que tu não está vendo nada acontecer, busca o Espírito Santo. É Ele que vai quebrar todo jugo, sabe por quê? Ele é o Espírito Santo, querido. Essa palavra de Isaías 10, 27 do Shemã, só tem ela em toda a Bíblia Sagrada. Só tem ela, sabe por quê? É o Shemã de Deus, é a força de Deus, é Deus que vai esmagar, é Deus que vai humilhar, é Deus que vai esmiuçar o teu adversário, é Deus que vai passar por cima dele, para você ser vitorioso na noite desse dia. Glória a Deus, aleluia, Deus. É o Espírito Santo. Se não é, o Espírito Santo não é mais ninguém. Jesus não fez nenhum milagre sem o Espírito Santo. Jesus não recebeu unção sobre a cabeça. Jesus não recebeu unção em nenhum tipo de lado. Jesus recebeu o nardo. Jesus recebeu a mirra. Jesus recebeu o ouro. No nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os magos do Oriente vai levar a Ele, vai levar mirra, vai levar incenso e vai levar ouro. Na casa que tem Jesus, fique tranquilo que a prosperidade vai chegar. Aleluia. Na casa que está Jesus, aquilo que está desordenado, Ele vai começar a botar ordem. Na casa que tem Jesus, pode estar na miséria, mas quando Ele chegar, o ouro vai começar a brotar. Aleluia. A riqueza vai começar a aparecer, porque Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Tiago, por que você teve que usar essa exegese bíblica? Porque a única forma da gente é mostrar a verdade sendo hermenêutica da Bíblia. A única forma de nós mostrar o que é certo está ali na aplicação da apologética cristã. Não adianta. Não é pelaquilo que nós fazemos, é pelaquilo que Ele fez. Eu posso me matar, buscar, quebrar todinho meu corpo, mas se eu não obedecer, de nada adianta. Eu posso fazer o que for, tudo quanto é sacrifício, mas o Senhor não atenta para sacrifício, o Senhor atenta para a obediência. Como é que eu faço, Tiago? Busca o Senhor na sua simplicidade. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor de nada tem falta. A Bíblia diz, Provérbios 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo ela é para aqueles que nela confiam. Oh, meu Deus do céu. Querido, confia na palavra do Senhor. Confia, porque só Ele fará um milagre sobre a sua vida. Se você acredita, aplauda o Senhor nessa noite. E a Senhora dessa oportunidade em nome de Jesus.